E aí, tudo bem com você? Robert Cronos aqui. Eu vou continuar um vídeo que eu comecei na semana passada falando sobre erros que os escritores iniciantes cometem, erros muito graves, erros muito crassos. Então continue esse vídeo até o final, que ele pode te ajudar de alguma forma se você é autor iniciante. E se você não é autor iniciante, comenta aqui embaixo o que você acha desses erros que eu estou comentando aqui, ok? Percebo muito isso em Wattpad, em leituras beta e até mesmo em livros que são publicados por aquele autor que ainda não tem tanta experiência. Vamos discutir isso aqui, bora pro vídeo. E aí, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e um erro muito crasso que as pessoas cometem é não se inscrever no canal do autor Robert Cronos. Eu sou autor também, entendeu? Eu tenho um livro que está disponível no link aqui embaixo, corre lá. Tá baratinho, R$ 9,90 na Amazon. Aproveita essa promoção, corre lá, bem legal. Tem inclusive o site para você conhecer também. E aí você se inscreve no canal e depois corre no link, mas antes você assiste esse vídeo, beleza? Ah, vamos nessa! O erro número 6 de autores iniciantes é não ter voz própria. Ter voz própria é quando você consegue emular os seus pensamentos de uma maneira realmente direta ali no seu texto, sem que você passe pelo crivo de outros escritores. O que eu percebo é que essas pessoas, elas pegam aquele autor de referência, vamos supor que o meu autor de referência é o George Martin. Tem muita coisa de George Martin nos meus livros, muita coisa. É porque o estilo dele me apraz de uma forma que eu não consigo explicar, eu gosto muito daquele estilo. Aquele estilo pouco maniqueísta, sabe? É bem complexo assim. Só que aí se eu pego e utilizo as mesmas ferramentas que ele utiliza, se eu utilizo os mesmos caminhos que ele e faço as mesmas coisas, vai ficar uma coisa pobre, vai ficar uma coisa sem graça mesmo. Então, eu preciso emular dentro do meu texto aquelas características que são intrinsecamente minhas. Eu posso ter as minhas referências. Eu posso gostar de Stephen King, eu posso gostar de Sidney Sheldon, que é outro autor que eu gosto muito, eu posso gostar de George Martin, de Brandon Sanderson e por aí vai. Só que eu preciso colocar a minha voz ali. Eu não posso falar como se fosse um outro autor, eu não posso escrever igual, sabe? Porque senão soa meio artificial e soa como amador também. Erro número 7 ou número 2, se você estiver começando por esse vídeo, é não saber utilizar uma estrutura narrativa. O que é uma estrutura narrativa? Eu vou fazer um vídeo inteiramente falando sobre isso. Falando sobre os ciclos, a jornada do herói e blá 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 blá. Você provavelmente já ouviu falar da jornada do herói 1 bilhão de vezes, porque isso é baseado lá nos mitos gregos e como é o funcionamento. Então se você pegar os grandes filmes aí de Hollywood, por exemplo, e até algumas das histórias mais interessantes que a gente tem, até por exemplo Harry Potter e a Pedra Filosofal, você tem uma jornada do herói desenhadinha, bem escritinha, o Hobbit, desenhadinha, passo a passo, bonitinho. É como se o autor pegasse, declamasse o que você precisa fazer e você só vai colocando o que você precisa mudar. É errado usar isso? Não. Então se você é iniciante, se você tem esse passo a passo, tenta fazer o seguinte, pega, entende essa estrutura, utiliza essa estrutura para contar a sua história, mas coloque um adicional aí. Faz alguma coisa para fazer com que aquilo não fique tão óbvio, sabe? Tão burro. Porque o que eu percebo é, a pessoa não sabe utilizar uma estrutura narrativa, e eu digo isso porque realmente eu não sabia quando eu estava começando a escrever. Isso há mais de 11 anos atrás, eu não fazia a menor ideia do que era uma estrutura narrativa. Então simplesmente ia colocando as coisas, mas depois eu fui entender por que cada coisa acontece daquela forma. Só que aí que tá, você só vai conseguir quebrar uma regra se você entender ela profundamente. Então dessa forma você vai entender ali aquela estrutura narrativa para depois você quebrar ela. No meu livro, por exemplo, eu quebro completamente todas as estruturas narrativas que você pode algum dia conceber. É muito diferente, mas tem alguns elementos de estrutura narrativa básica, justamente dessa jornada do herói, porque, querendo ou não, você precisa de uma coisa mais global ali e que seja não tão estranho para o seu leitor, né, para a pessoa que você quer atingir. Mas aí você tem que saber utilizar essa estrutura a seu favor. Erro número 3. Erros graves. Mas não é erro grave. É um assassínio, sabe? É um genocídio do português. É um genocídio do português. Claro que a gente não é perfeito, ninguém vai saber utilizar todas as regras gramaticais em todas as frases. Eu não sei nem o que mais que é o lírico. Comenta aqui embaixo se você já utilizou a frase eu lírico alguma vez na sua vida depois que você saiu da escola. Eu nunca utilizei. Só que aí, diferente daquelas regras gramaticais que a gente aprendia na escola, que eu acho aquilo uma pura balela, acho que a gente poderia realmente aprender a construir um texto, construir uma narrativa, para fazer com que as pessoas se tornassem menos analfabetas funcionais. Isso é um problema grave. E isso a gente não aprende, né? Só que erros graves de português, como, por exemplo,
A regra dos porquês até dá para perdoar. Se você for fazer um Copydesk e uma revisão ortográfica depois, você consegue corrigir isso. Mas há erros de português como mais e mas. Gente, não se mistura mais com mas, entende? Você tem que saber onde colocar uma vírgula. Por exemplo, João e Maria foram à padaria e voltaram depois. Dependendo do lugar onde eu for colocar a minha vírgula, vai mudar completamente o contexto e o sentido da minha frase. João e Maria foram à padaria, vírgula. Ou João e Maria foram, vírgula. À padaria, blá, 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 blá. Entende? É estudar português, é ler muito, mas muito mesmo, pra você entender como que se utiliza ali uma construção frasal de maneira coerente, coesa, e tentar evitar ao máximo esses erros de português, porque realmente, para um escritor, não dá para passar. Tem erros de português que simplesmente não dá para passar, tome muito cuidado com isso. Erro número 4 ou 9, não revisar o texto. A gente estava falando aqui de erros de português, mas eu não estou falando da revisão desse tipo de assunto, dos erros de talvez de digitação que você cometeu. Pode ser que você deixe passar se você não for conseguir pagar um revisor, que foi o meu caso. Só que aí o que acontece? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a pessoa não revisar o texto, ela não escrever o texto, depois de escrito voltar lá no começo do texto dela e ir revendo, e dilapidando esse diamante. É muito importante você se atentar a isso, a voltar e aí dilapidando esse diamante, porque você vai perceber que muitas das coisas que você colocou eram encheção de linguiça, ou muitas coisas que você colocou simplesmente não fazem sentido, ou até mesmo contradizem coisas que você colocou lá na frente. O que acontece é que muitas pessoas simplesmente escrevem, e aí o cara tem um pensamento, eu sou escritor, não leitor. Não. Você nunca é só escritor. Se você é escritor, você é 20% escritor e 80% leitor. Você tem que ser mais leitor que escritor em qualquer circunstância. Porque você precisa consumir outras obras para ter referência, para ter outras coisas, mas você precisa ler muito para poder justamente absorver toda essa carga aí, que vai eliminar muitos dos problemas de escritores iniciantes, e você também precisa ler o seu próprio texto. É ler o seu texto com olhar crítico, para poder entender o que você pode melhorar nele. Por isso que acontecem tantas revisões em muitos textos, e alguns autores demoram até muito para poder continuar, né, para poder lançar livros e tal, porque eles vão voltando e vão relendo ali. Então você tem que estar sempre relendo o seu texto. Uma dica interessante é você escrever, deixa o seu texto descansar, e aí depois você volta para poder reler ele todo, ou ir relendo ele aos poucos, porque aí você vai estar com as ideias mais claras, você já vai entender todos os problemas que você cometeu ali para você ir corrigindo, inclusive erros de português também, ou até mesmo erros de digitação, mas pode ser que algumas coisas você deixe passar. Mas isso ainda é perdoável porque você tem o trabalho do revisor. Só que o revisor, ele nunca vai consertar o seu texto que está com problemas. É você quem vai fazer isso. O seu revisor, ele só vai dar vai passar uma camada de verniz para ficar mais bonito, por assim dizer. Erro número 5, que é um erro muito grave também, é você escrever coisas que você desconhece, mas sem a devida pesquisa. Gente, o trabalho de escrita, se ele é 80% leitura e 20% de escrita, desses 20%, 70% são pesquisa. É pesquisa. Você tem que pesquisar. Eu, por exemplo, eu sou homem. Se eu sou homem, eu preciso escrever uma personagem feminina, eu preciso entender o que aquela personagem passa, o que as mulheres passam. Tem coisas que as mulheres passam que eu não passo. Então você vai entrar lá no Google, vai digitar como é ser uma mulher, o que as mulheres passam, problemas de relacionamento, relacionamentos abusivos, o que é isso. E aí eu não estou falando só de questão comportamental, eu também estou falando de lugar. Se você for, por exemplo, falar de Paris, aí a pessoa quer falar de Paris, mas você nunca foi em Paris, você não tem dinheiro para ir em Paris, porque você é pobre, mas você nunca foi em Paris. Então como é que você vai escrever sobre Paris? Você vai pesquisar a cultura local, você vai pesquisar os nomes dos lugares, como que aquele pessoal, como que os parisienses pensam. Porque dessa forma você vai realmente conseguir transportar o seu leitor, né, para aquela realidade que você quer contar. O erro que eu percebo muito, principalmente em Wattpad, por exemplo, é que eles falam sobre outras coisas das quais desconhecem, mas de uma maneira rasa, soa uma coisa meio artificial. Eu percebo muito isso quando eles tentam emular aquele estilo de high school americano, sabe? Aquele estilo idealizado de escola, que você tem o cara galante que joga basquete, e aí você tem a garota bonita que é líder de torcida, e você tem os vários clichês, mas sempre soa artificial, sempre soa quadrado, sem, sabe, substância. Então você precisa pesquisar bastante para justamente trazer essa riqueza para o seu texto. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Você tem mais dicas para dar para autores iniciantes de erros que você percebeu? Comenta aqui embaixo, não se esquece. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!